Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Mercedes, sou arquiteta e este canal é um canal especializado em decoração e tudo o que você precisa saber, dicas e muito mais coisas importantes na hora que você precisa repaginar, reformular, reformar, tudo que refor alguma coisa na sua casa. Porque você estando no seu lugar onde você mora, se sentindo bem, tendo uma qualidade de vida boa dentro da sua casa, tudo flui com mais leveza, com mais naturalidade. Bom, neste canal aqui no mês de junho, eu estou fazendo vídeo todos os dias e agora na primeira semana eu resolvi fazer um mini curso de decoração, que na verdade já não é mais mini curso, já o curso já está grande, porque já estou na minha 8ª aula e eu resolvi fazer esse curso porque eu achei assim bacana dar dicas e na verdade assim, não é nem dicas, né? Passar um pouquinho da minha experiência, das coisas que eu já testei, das coisas que eu acho que são importantes na hora de decorar, a gente está observando, está analisando para ver o que a gente pode fazer de diferente dentro da casa. Bom, vocês sabem, quem já me acompanha há algum tempo, que eu faço a minha casa, meu laboratório, então eu já testei algumas coisas e como eu gosto muito de decorar a parede, ou eu ponho aqui, ó, na minha casa, por exemplo, eu pus esse detalhe aqui, eu ponho quadro, eu ponho uma estante, eu gosto de colocar coisas na parede. Então, como vocês sabem que minha casa é um teste, eu resolvi falar sobre alguns materiais que eu acho que são importantes a gente observar. E um dos materiais que são mais importantes da gente observar são as tintas, né? A pintura da casa. Aqui não, se você for pintar sua casa, quais são as dicas que eu gostaria de dar? Bom, primeiro que assim, existe várias marcas de tinta. Eu não vou aqui falar assim, a marca A ou B ou C ou D são boas, eu acho que todas as marcas são boas. Eu já tive situações onde que o meu pintor gostava mais da Coral, eu já tive situações que o meu pintor gostava mais da Lux Color, que o meu pintor gostava mais da Souvenir, enfim, né? Tem um que gostava da tinta acrílica da Souvenir e a tinta esmalte da Coral. E assim, não... às vezes varia preço, tem variação de preço, tem variação de nome de tinta. O que eu aconselho é o seguinte: você escolhe aquilo que todas essas tintas são boas, tanto a Coral, a Souvenir, a Lux Color e várias outras marcas aí, tem umas outras marcas também boas, são tintas boas. Você tem que ver uma tinta que te dá uma boa cobertura. Você tem que ver uma tinta que, se você for pintar com alguma cor, que ela te dê a cor que você precisa. Lógico que essas tintas que eu tô falando aqui, elas são mais caras porque elas são líderes do mercado, elas já são empresas consolidadas e realmente é mais caro, mas elas são ótimas tintas. Então, às vezes não adianta você querer comprar uma tinta barata que daqui a 5 meses você vai ter que pintar sua casa de novo. Então, tem a história do custo-benefício, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é que as tintas, elas são classificadas em fosca, acetinada e brilhante. Em cada empresa dá um nome diferente para esses três acabamentos, mas que no fundo, basicamente é a mesma coisa, muda pouquíssima coisa. Eu não gosto de tinta fosca, eu vou falar, Patrícia, o que eu não gosto, tá? Se você gosta, faz o teste na sua casa. Eu não gosto de tinta fosca, principalmente se ela for escura. Ela dá um acabamento lindo, maravilhoso, fica lindíssima a parede, mas dá uma sensação de sujeira. Ela gruda o pó. Ela gruda o pó. Não adianta você falar assim, mas não adianta. Gruda o pó. Se for tinta escura, aí você vai olhar que o negócio vai ficar grudado o pó. Eu sei porque eu já tive uma experiência que o cliente quis porque quis a tinta fosca. Aí a gente pinta com a tinta fosca. Daqui a 5 minutos depois que tá tudo limpinho, tudo bonitinho, aí ele vai lá e fala assim, nossa, mas não parece que pintou, tá sujo aqui. Aí ele foi passar a mão assim,
gruda sujeira. É um negócio esquisito. As acetinadas para mim são as melhores. E a brilhante, gente, eu não gosto porque as paredes, tudo que é brilho, ele vai refletir. E se a parede estiver torta, estiver com alguma imperfeição, não tem jeito, gente. Ela vai ficar um horror. Porque ela vai mostrar, assim que bater a luz na parede, ela vai mostrar e vai ficar uma onda, uma curva, assim, vai ficar um negócio esquisito. Então, assim, usa acetinada e procura usar aquelas tintas que elas são laváveis. Tem, a Souvenir tem tintas que são laváveis, que você consegue lavar, principalmente quem tem criança pequena, consegue lavar a parede e não dá tanto problema assim, tá? Principalmente cor clara, que não tem jeito, que a gente passa a mão e aí suja mesmo. As tintas de esmalte, que é mais para os outros materiais, tipo ferro e madeira, o ideal é que você, nesse caso, que você tenha brilhante. Porque a tinta brilhante, apesar de eu não gostar de tinta brilhante, ela ajuda na limpeza. Então, principalmente a porta, na hora da maçaneta, essa coisa de você pegar, aonde é a mão, fica sujo, fica mais escuro. E aí, se não for se não for o brilhante, o acetinado também tem facilidade de limpar, mas o brilhante tem mais facilidade ainda. Eu não gosto muito de coisa de brilho, mas nesse caso específico, às vezes vale a pena, tá bom? Tem outras, tem textura, tem tinta metalizada, tem tinta lousa, tem tinta não sei o que, tem textura, tem massa que imita textura, tem vários acabamentos, tem tinta que imita cimento queimado, enfim. Esses tipos de tinta, vocês têm que prestar muita atenção. Se você é uma pessoa que enjoa fácil das coisas, que você acha que você vai cansar logo, então eu aconselho você fazer isso numa parede pequena, ou faz uma faixa que nem essa aqui, ó. Isso aqui é uma faixa. Ou faz uma faixa, ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque depois, para poder tirar essa tinta, para você passar uma outra coisa por cima, dá muito trabalho. Porque, por exemplo, se eu tenho uma parede roxa, aí eu enjoei, quero pintar ela de verde, claro, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar um monte de demão de tinta clara, branca, para poder escurecer, para poder clarear aquela parede, para depois você vir com verde. O que acontece? Se essa cobertura não tiver uma boa cobertura, na hora que você pôr a cor, o roxo com o verde vai dar outra cor, tá? Então, eu tô dando esse exemplo para vocês prestarem muito atenção nisso. Então, se você acha que você vai enjoar da cor, então você pinta ela com uma cor, pinta só um detalhe da parede, porque se acontecer alguma coisa, ou você pinta com uma outra textura, enfim. Eu, Patrícia, não gosto muito de textura. Eu gosto, para dentro de casa, eu gosto mais de textura para fora de casa, né? Textura, essas coisas assim para dentro de casa, eu não gosto muito. Porque assim, se for numa parede onde você corre o risco de você ter que fazer uma manutenção na parte de hidráulica, por exemplo, tem a sala, tem uma parede que um lado aqui é o banheiro e do outro lado é a sala. E essa parede aqui é uma parede hidráulica. Quando eu falo parede hidráulica, é uma parede que passa tubulação. Se você precisar fazer manutenção daquilo ali, ou você vai ter que quebrar o azulejo, ou você vai ter que quebrar a textura. E depois, para dar emenda em textura, gente, só por Deus. Então, assim, eu nem na parte externa gosto muito, mas às vezes a parede tá tão horrível, porque eu já tive situações que a pessoa eu entrei na obra, na metade da obra, tinha um empreiteiro, o empreiteiro saiu, e aí o proprietário me contratou para terminar o que o outro empreiteiro tinha deixado. E ele deixou a condição tão horrível na parte externa, que a única solução que eu tinha para arrumar, para deixar aquela parede decente, porque a parede ficou assim cheio de calombos, era com a textura, porque aí a textura a gente conseguia maquiar um pouquinho das coisas que tinham acontecido. Mas eu particularmente não gosto, tá? Por causa disso, por causa das emendas. Uma outra coisa também que a gente pode usar, e que eu já fiz isso com um cliente e até ele
era uma cliente que ela não queria, ela não gostava ela tinha uma mania muito forte de limpeza. E ela se incomodava com o pintor, porque o pintor, na hora de pintar tinta, aí às vezes caía um respingo de tinta no piso, aí às vezes estragava o piso. Então ela não queria mais esse tipo de coisa, ela não queria mais esse tipo de situação. Então ela resolveu colocar papel de parede na casa inteira. E aí o papel de parede que a gente escolheu era um papel de parede que ele tinha uma estampa bem assim, mas assim, uma estampa assim bem clarinha, que quando você olhava assim, parecia que a casa era toda de uma cor só, mas quando você chegava perto, você via que era uma estampa. Então a gente fez uma estampa que parecia pintura. Você pode fazer isso? Pode fazer isso sem problema nenhum, só que tem que tomar um super cuidado com papel de parede, porque na hora de você transportar algum móvel dentro da sua casa, transportar alguma coisa dentro da sua casa, para não esbarrar com ponta no papel de parede, porque senão você pode rasgar e prejudicar o papel de parede. A outra coisa também que eu acho que tem que prestar bastante atenção, que as paredes, para o papel de parede, também precisam estar bem acabadas. Não pode estar meia boca, tá? Então isso também precisa estar acabado. E às vezes as pessoas falam assim para mim, Paty, mas se você faz papel de parede, depois você não tem que... como é que fala? Na hora que tirar não sai a tinta? Não, porque eu aqui na minha casa, no quarto do meu filho, eu tirei o papel de parede e eu molhava o papel de parede, eu com uma espátula devagarzinho, deixava o papel molhar bem, eu tirava assim e conseguia tirar. É óbvio que existem outras formas de tirar papel de parede, mas essa foi a que eu fiz e deu super certo e não saiu nem um pedacinho da tinta que estava debaixo do papel de parede, então é super tranquilo. E uma outra coisa também, além dos papéis de parede, são os tecidos, tá? Então tem tecido normal, que você pode pôr na parede, aí você vai falar, Paty, mas o tecido normal na parede não suja pó? Você pode colocar numa faixa, ou usar esse aqui meu que eu tô usando. Ele é um tecido, é um tecido adesivo, que ele é da Flock, ele é totalmente de poliéster, então ele é fácil de limpar, ele não tem sujeira e ele tem um toque super gostoso. Então isso aqui é um tecido adesivo que você consegue colocar e você mesmo instala, porque foi eu que instalei, tá? Foi eu que instalei esse tecido adesivo, que hoje em dia a gente tem outras marcas também, que você pode usar e são super tranquilos, tá? O da Flock eu gosto porque como ele é de poliéster, ele é muito fácil, porque ele é fácil de manusear, então fica super tranquilo, tá? E tem os tecidos normais de algodão, se você quiser fazer um detalhe, alguma coisa, colar alguma coisa na parede, você pode colar. E aí cola com a cola branca, que aí o que acontece? Quando você molha, a cola ela derrete, aí você consegue tirar com facilidade, tá? Então dá pra fazer também. Mas o problema do tecido de algodão é que fica com pó. Mas se você quiser, que é um ateliê, alguma coisa assim que você queira, eu já vi gente fazer e sem problema nenhum, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você está gostando desse mini curso, que já não é mais um mini curso, né? Porque já estamos na nossa 8ª aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilha com os amigos, porque é extremamente importante para a gente que é gerador de conteúdo, que o nosso trabalho seja levado para outras pessoas também, certo? Beijinhos e até mais, até qualquer hora, a qualquer momento. Amanhã tem mais vídeo, gente. Tchauzinho!